Olá pessoal, eu sou o Michael e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma questão de vacinação ao longo da vida, desde a infância até a terceira idade. Então, bora pro vídeo! Bom pessoal, então antes de iniciar aquele recadinho bastante possível, se inscrever no canal e deixar o like, isso ajuda bastante a seguir crescendo aqui dentro do YouTube. As vacinas então são uma grande aliada na nossa saúde, tanto individual quanto coletiva, e elas fazem parte praticamente da nossa vida como um todo, né? As pessoas podem achar, não, só criança faz vacina, só tem campanha de criança, né? Caderneta de criança, tá sempre com o espaço para ser preenchido com vacinação, então eu já tenho mais idade, não preciso, mas na verdade tem vacinação para todas as idades e elas têm a mesma importância, independentemente se vai ser criança ou para ser idoso, adulto, adolescente. Então a gente vai passar por alguma dessas fases da vacinação ao longo da nossa vida. A gente pode perceber que a vacinação ela vai mudar ao longo da nossa vida, né, conforme a medida que a gente vai envelhecendo, né? Então a gente vai ter uma questão de proteção inicial para a infância, depois nós vamos ter reforço, depois na vida adulta a gente vai ter algumas vacinações mais específicas que vão tratar e combater diferentes tipos de questão que a gente pode estar observando. A vacinação da infância. Na infância, então, o nosso sistema imunológico ele está em desenvolvimento, né, tornando os bebês, então, muito mais vulneráveis à infecção, a vírus, bactérias e outros fatores, e por isso a vacinação vai ser muito importante. Algumas vacinas das mais essenciais que a gente estava elencando aqui, né, quando estava fazendo o vídeo. É uma questão de BCG, né, que vai proteger contra formas graves de doença da tuberculose. A gente tem a própria questão da hepatite B, tem a questão da pentavalente, né, que vai combinar proteções contra a difteria, o tétano, a coqueluche, a própria hepatite B e alguns outros tipos de doença também. A gente tem a própria questão do rotavírus, né, que vai proteger contra formas graves de diarreia, sabe que para adultos já é extremamente difícil passar por essa questão, imagina para uma criança. Temos a questão de pneumococo, né, para prevenir infecções causadas por eles, né, como pneumonia, meningite e outras questões. E temos também a própria questão da tríplice viral, né, que é sarampo, cachumba e rubéola, protegendo contra essas três doenças que a gente tem aí ao longo da nossa vida. Por que é importante a vacinação? As vacinas infantis, então, elas vão estar protegendo contra essas doenças que podem levar a uma questão de hospitalização e, infelizmente, também alguma questão de sequelas mais graves. E, além disso, elas vão estar ajudando a criar uma imunidade de rebanho, protegendo também aqueles que não podem ser vacinados. Por exemplo, todo mundo sabe que algumas pessoas têm reações alérgicas a algum tipo de componente. Tem pessoas que são alérgicas a amendoim, a outros processos, e também tem a questão alérgicos à proteína do ovo. E muitas dessas vacinas que a gente tem atualmente ainda são desenvolvidas com essa questão da proteína do ovo. Então, pessoas que são alérgicas ao ovo acabam não podendo ter essa questão da vacinação. Por exemplo, se na rua tem 100 crianças e 3 são alérgicas e as outras 97 não são, a vacinação dessas 97 outras crianças vai estar ajudando essas 3 crianças que não são, quando elas forem para uma questão de escolinha e para outros locais também. Mas isso não significa que a pessoa que tem a alergia não tenha que estar procurando alternativa, né? A gente sabe que algumas vacinas têm uma questão de alternativa e pode ser feita. Passada a fase da infância, a gente entraria na adolescência, onde algumas vacinas, então, elas passam por uma questão de reforço e outras são introduzidas conforme a fase que a gente está vivendo. Algumas delas, então, são a própria questão da HPV, né, que protege contra o papilonavírus humano, que pode causar câncer de colo de útero, câncer de garganta e diversos outros tipos de câncer, tanto em homens quanto em mulheres, apesar de ser muito mais característico de ser observado em mulheres, mas também tem essa própria questão de homens também. Então, normalmente se fazia 2 vacinas, uma primeira e um segundo reforço, a partir de 9 anos de idade, se não me engano era 9 anos, e aí a partir de agora passou apenas uma vacina. Então a pessoa fez uma dose, ela já vai estar considerada protegida. Nós temos também uma questão de meningocócia ACWY e C, né, que é uma questão para prevenir meningites bacterianas graves. Então pode ser feita por uma questão dos adolescentes ali também. Tem a questão de hepatite B, que é feito reforço se necessário, e a tríplice viral também, um reforço se necessário. Então vai depender daqueles que, muitas vezes aconteceu surtos de cachumba, surtos de tal doença, aí a pessoa vai lá e faz um reforço. Como os adolescentes estão numa fase muito mais ativa e expostas
a vírus e bactérias devido ao início dessa própria fase adulta, quer dizer, quase fase adulta, mas mais de vida socialmente ativa, né, algum comportamento que pode estar aumentando a questão de risco. Então, é importante essa questão das vacinações, né, principalmente a questão do HPV, porque, claro, que isso não vai impedir, a pessoa fez vacinação contra HPV, não vai impedir dela ser pai e mãe, né, mas vai estar acabando prevenindo essa questão, muitas vezes, de trair a questão do HPV e depois ter algum tipo de câncer, mas aí sempre tem que ser uma relação sexual protegida, porque tem a questão da AIDS também. Na vida adulta, né? Mas Michael, eu tenho 30 e poucos anos, eu não preciso mais fazer vacina. Essa vacina é para adolescente e criança, mas na verdade a gente precisa fazer vacinas também. Ainda vai depender de algumas questões. Mas aí a gente precisa estar observando que a gente vai ter que fazer alguns reforços e algumas outras vacinas. Por exemplo, a gente tem a questão de hepatite B. Caso a pessoa não tenha sido vacinada na infância ou na adolescente, ela pode fazer o esquema agora. Tem a questão de tríplice viral, para quem não foi imunizado anteriormente, pode estar fazendo, ou se já passou um tempo muito grande e teve algum surto, pode estar fazendo. Tem a DTP, né, que é a famosa antitetânica que a gente tem que estar fazendo, um reforço a cada 10 anos, para o nosso corpo estar relembrando aquele fator que a gente estava conversando sobre a questão do estímulo do próprio corpo a estar combatendo a questão, né, se tem algum acidente pode fazer um reforço no meio do caminho, mas aí é mais específico, acidentes com corte de alguma matéria enferrujada, acidente de trânsito, algum tipo de acidente, mordida de cachorro, né, também pode estar observando essa questão. Temos uma questão de gripe, né, que pode ser feita anualmente, e aí alguns tipos de adultos têm uma questão mais específica que tem que estar observando, né, por exemplo, gestante, normalmente está no grupo de risco, quem tem doenças crônicas, né, e aí seja ela diabetes, hipertensão, respiratória, cardíaca, tem essa questão de ter que estar fazendo a vacinação, trabalhadores da área da saúde, e a população em geral depois também pode estar realizando a vacinação. Quanto à febre amarela, caso a pessoa tenha que viajar para algum local e ela não tenha feito a vacinação ainda, ela vai precisar fazer. Aqui no Rio Grande do Sul tem algumas áreas que pode ter essa questão da febre amarela, mas normalmente quando a pessoa vai fazer uma viagem, que ela sai do Rio Grande do Sul para algum outro lugar, ela acaba tendo uma recomendação de fazer essa questão da vacina da febre amarela. Normalmente as pessoas vão sair daqui e vão para locais que possam ter, se vai sair com uma agência de turismo ou estava planejando uma viagem por alguma dessas, normalmente eles informam, olha, uma região que pode ter predominância da febre amarela, só tem vacina, se tiver não tem problema, se não tiver e quiser fazer, a gente recomenda, e alguns países solicitam que a pessoa tenha a vacinação contra a febre amarela, não consegue entrar ou liberar visto ou propriamente lá no país sem ter a caracterização de ter as vacinações em dia. Então é importante, caso a pessoa queira viajar, né, aí vai precisar ter as suas vacinas em dia. E a gente, como adulto, precisa estar fazendo essa vacinação para reforçar a questão da imunidade contra algumas doenças que o nosso corpo podia estar começando a esquecer, né, e também evitar e proteger esses grupos que têm mais vulnerabilidade de ter algum tipo mais grave de doença. E a gente chega na vacinação então, da terceira idade, né, com o envelhecimento, e aí é prático para todo mundo, né, o sistema imunológico ele vai se tornando um pouco menos eficaz, aumentando essa questão de ter riscos de complicações causadas por infecção. E aí por isso da vacinação. Aí a gente vai ter a vacinação da gripe, né, que vai prevenir contra as complicações mais graves. Tem uma questão de pneumocócica também que pode estar sendo utilizada se a pessoa já tem problemas de saúde. Tem uma vacinação contra a herpes zoster, né, previne a manifestação do vírus causador, principalmente numa questão de catapora, né, pode reagir no corpo desse idoso também. Tem uma questão de DTP, que é a antitetânica, que pode ser feita a cada 10 anos. E a própria questão da hepatite B, se a pessoa não fez. Mas, Michael, como é que a pessoa tem mais de 60 anos e não fez a vacina da hepatite B ainda? Não é para todo mundo não sair vacinado já desde criança? Deveria, né, pessoal? Mas o problema é que é o que acontece. As vacinas elas têm se tornado muito mais predominante de décadas para cá. Então, as pessoas antigamente eram vacinadas, mas contra alguns tipos específicos de doença. E aí, por isso que a gente tinha muitos fatores agregados àquelas questões de algumas doenças. Né? Com o passar do tempo, com a criação do SUS, com a implementação de políticas públicas, a vacinação foi se tornando muito mais presente. Então, talvez pessoas que tenham mais idade não tenham pegado essa vacinação mais robusta que eles estão fazendo na população, e se ela quiser, ela pode estar fazendo essa parte da vacinação, né? Ou, por exemplo, ela é alérgica
a proteína do ovo, né? E aí tem que esperar a ciência desenvolver uma vacina alternativa a ela e da mesma eficácia e a mesma segurança para estar recebendo a dose. Então, por isso que é importante. Como a gente viu ali, então, quando a gente vai ganhando mais idade, nosso sistema imunológico vai perdendo um pouquinho da eficácia dele e as vacinas são importantes para estar repondo e reduzindo as complicações. A gente tem que gestantes também passam por vacinação específica, né, que é extremamente importante para proteger não só ela, como a criança. E aí tem a questão da gripe, tem a DTPA, né, que é contra a difteria, tétano e coqueluche, que vai ajudar a proteger o recém-nascido contra a coqueluche nos primeiros meses de vida. E tem provavelmente a questão da hepatite B, que elas fazem ali caso não tenha feito a imunização anterior. Isso é extremamente importante para prevenir a saúde dela e da criança. Passamos por uma questão de vacinação ao longo da vida toda. Então, a gente, desde criança, desde os primeiros meses de vida até a gente completar 100 anos de idade, a gente vai estar passando por um processo de vacinação. Isso tudo é necessário para garantir uma questão de imunização, de prevenção e proteção de doenças, né? Seja para as crianças, seja para os adolescentes, para os adultos, para os gestantes e propriamente para os idosos. E vai ser extremamente importante, então, a gente manter a carteirinha de vacinação atualizada. Quem não, agora no período da Covid para cá, que não desenterrou uma carteirinha de vacinação antiga ou não lembrou que tinha uma carteirinha de vacinação perdida em casa e começou a olhar, pô, faz tempo que eu não faço uma vacina, ou aquelas mais antigas que são de criança, agora tem uma carteirinha mais específica, que já vem com coisinha completa, mas aquelas que eram tipo uma folhinha de papelão que dobrava em 2 ou 3 e abria e tinha ali no verso a questão das vacinações, e dentro da carteirinha aqueles gráficos de crescimento da criança. Então, pode estar observando a primeira vacina que fez, né, onde foi feita, que dia foi. Então, é extremamente importante a gente manter a questão da vacinação em dia, tanto nos proteger, como proteger aquelas pessoas que a gente ama também. Então tá, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Ele tratou sobre essa questão da vacinação ao longo da nossa vida e como ela é extremamente importante. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.